Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando, nos assistindo agora. Então está no ar o Ritmo Certo Podcast, né? Um podcast sobre corrida. É um podcast patrocinado pelo nosso patrocinador Yara Enxovais, tá? Então hoje eu estou aqui com o professor Hugo. O professor Hugo Eduardo é um professor da área de fisioterapia, formado em fisioterapia, especialista na área de traumato-ortopedia. E aí eu vou pedir para o Hugo se apresentar para a gente, falar um pouco da carreira dele, né, de qual que é a relação dele durante o período, durante a experiência dele com a corrida. Sim, claro. Primeiramente, eu queria agradecer você, Matheus, pela oportunidade e pelo projeto também do podcast. Tenho certeza que tem tudo para dar certo. E está sendo um prazer e uma honra para poder estar compartilhando aqui com a galera do seu canal um pouquinho sobre a minha experiência clínica, sobre a minha trajetória com corrida, e espero que possa ser bem proveitoso. Mas vamos lá, para quem não me conhece, meu nome é Hugo, eu sou fisioterapeuta, formado pela Unitri, eu formei em 2018. Sou pós-graduado em fisioterapia traumato-ortopédica, como você diz. Fiz minha pós-graduação lá em Ribeirão Preto, no Centro Universitário Barão de Mauá. Eu sou professor universitário. Atualmente eu estou ministrando o módulo de tornozelo e pé na faculdade Ibraesp, na pós-graduação. E também eu sou sócio proprietário do Evidência Instituto Clínico, junto com os meus sócios, o Caio e o Hugo Rodrigues. E também sou sócio fundador do Evidence Foot Center, que é um centro especializado em tornozelo e pé e que está dentro do Evidence Instituto Clínico também. E sobre o público de corrida, né, vamos dizer que é o assunto aqui da nossa conversa de hoje. Cara, eu gosto de corrida, eu sou um corredor amador, vamos dizer. Não tô conseguindo hoje, pela demanda da minha vida, manter uma rotina de treino certinho. Mas eu sempre gosto de correr e comecei a ter um contato melhor com a corrida logo no meu início de carreira. Então, como eu falei, eu formei em 2018. Em 2019, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma clínica de fisioterapia esportiva aqui na cidade de Uberlândia. E lá foi onde eu tive o maior contato inicial assim, com o público de corrida. Então, assim, eu gostava de correr, mas eu ia dar uma volta no parque, sabia em quanto tempo eu tinha feito, mas eu não tinha noção do que era pace, do que era uma planilha de treino, o que era um treino intervalado, um treino de tiro, longão de final de semana, eu não tinha essa noção. E aí lá eu fui tendo experiência, fui tendo contato com a galera, fui aprendendo, fui entendendo também sobre as lesões que a galera apresentava, e aí acaba que a gente também vai estudando, vai se aperfeiçoando. Então foi um contato muito legal que eu tive lá no meu início da carreira, e aí depois a gente vai se aperfeiçoando. E hoje, graças a Deus, a gente atende bastante corredor aí e tá conseguindo ajudar a galera para estar correndo sem lesão, ou se tiver uma lesão, recuperar ele para estar da melhor maneira possível. Perfeito, Hugo. E acho que assim, essa visão inicial, né, que você tinha como corredor amador, corredor iniciante, então o nosso podcast ele visa atender tanto do iniciante, a pessoa que quer correr, mas não sabe como começar, não sabe por onde começar, até o atleta profissional, que é aquela pessoa que já está buscando desempenho. Sim. Tá? E a gente sabe que o iniciante ele ainda tem dúvidas básicas quanto a conceitos, o que é pace, os tipos, os métodos de treino. O corredor profissional, em relação a isso, ele tem uma vivência maior dos termos, mas todos dois têm problemas com lesões, tanto iniciante como corredor já profissional, corredor mais experiente, eles têm aquelas lesões que são as mais comuns, aquelas que mais afetam esse público. E aí eu queria que você pudesse trazer para a gente um pouco da sua prática clínica, o que você tem observado, né, durante esse período, como experiência, de quais são essas lesões mais comuns que vocês observam em corredor. E se tem diferença nesse tipo de lesão para o corredor que é iniciante, daquele corredor que já é mais experiente ou um corredor profissional. Entendi. Lesão é um tema muito abrangente, né? Então, nós como fisioterapeutas, a gente lida com isso todo dia. E pensando no perfil do corredor, cara, a gente tem na literatura científica alguns estudos que trazem pra gente quais são as principais lesões, né? Então, quais são as lesões mais prevalentes que a gente tem no esporte corrida. Tem 2 estudos muito famosos, que é um de 2012 e 2013, se eu não me engano, que é de uma galera lá de São Paulo, uns pesquisadores
até fisioterapeutas, e eles trazem que tem algumas principais lesões que eles encontram, assim, né? Eu vou começar de baixo para cima, vamos dizer. As principais, assim, que os estudos trazem são a fascite plantar, que é aquela dor no calcanhar, que o pessoal às vezes até comenta que será que é um esporão que eu tenho, mas é aquela dor na planta do pé, que a pessoa, quando ela levanta de manhã da cama, ela apoia o pé no chão, ela já sente uma dor bem aguda lá no calcanhar. A tendinopatia do calcâneo, que é a tendinopatia de Aquiles, né? Ali a dor no tendão da panturrilha. Aí depois a gente vai subindo, a gente tem a canelite, que é muito conhecida também, né? Por muitos corredores aí. O nome científico dela é a síndrome do estresse medial da tíbia. E depois a gente sobe para joelho, a gente tem a dor femoropatelar, que é uma dor na articulação ali, em volta da patela, não tão bem localizada. E aí depois no quadril, esse estudo especificamente traz a tendinopatia dos isquios, que é uma dor bem posterior lá no glúteo. Esse era o estudo que sempre norteou muito a gente, né? Então eu estou falando de 2012, 2013. Agora em 2021 teve um estudo de um grupo britânico, que também trouxe sobre as principais lesões. E eles trouxeram praticamente as mesmas lesões, porém acrescentou uma outra no joelho, que é a síndrome do trato iliotibial, que é uma dor na parte lateral ali do joelho. Então, assim, eu puxei esse gancho de falar do que a literatura traz, mas na prática clínica a gente costuma vivenciar isso mesmo. Então, as principais lesões, elas são do membro inferior. E eu, particularmente, principalmente por conta do foot center, que é mais voltado para tornozelo e pé, cara, eu pego muita fascite plantar. Então, acho que mais de 50% das pessoas que nos procuram lá para fisioterapia ou para prescrição de alguma palmilha é a fascite plantar. E aí, as tendinopatias também é uma coisa que chega bastante para a gente. E a síndrome do trato iliotibial, que é essa dor na lateral do joelho, que ela confunde, né? Muitas das vezes a pessoa acha que pode ser uma lesão no menisco e tudo mais. E aí a gente tem alguns testes que a gente faz para conseguir diferenciar. Então, assim, na minha prática clínica, junto com o que a literatura científica traz, não foge muito. Realmente são as lesões, as principais, de joelho e tornozelo e pé. Problemas de coluna existem também, algumas lesões musculares também apresentam, mas realmente o que a gente mais enfrenta, eu nem contei aqui, né? Mas eu acredito que são essas, que dá mais ou menos 5 ou 6 lesões. Não foge muito disso. É muito legal. Eu, como corredor amador também, canelite, já sofri um pouco, não a ponto de ser tão persistente para procurar um fisioterapeuta, e a gente vai até falar sobre isso, qual momento buscar uma ajuda de um fisioterapeuta, sim. Que momento que eu já devo buscar esse diagnóstico. E essa dor que você falou, por exemplo, perto dos isquios, sim, próximo da região ali do glúteo, também já me incomodou um pouco. Sim, sim. Como corredor amador. É comum. É que assim, como eu falei, a grande demanda, eu não tenho lembrança dos valores ali em porcentagem. Mas tem também outros tipos de condição. Tem a tendinopatia do glúteo médio, que é uma dor na lateral do quadril. Essa também ela é prevalente. Mas as principais mesmo, são, né? Que aí os estudos pegam uma população enorme para entender, são essas aí. Ótimo. E, Hugo, em relação a essas 5, 6 principais, né? Que sim. Você citou, quais são os fatores que vocês, né, na fisioterapia, vocês observam que estão mais relacionados ao surgimento, ao aparecimento desse tipo de dor, de lesão? Tá. Cara, cada tipo de lesão dessa que a gente conversou, ela vai ter o seu fator de risco específico. Então, por exemplo, na fascite plantar, a gente sabe que a mobilidade reduzida do tornozelo é um fator de risco, o sobrepeso também, o tipo do calçado influencia. E nas tendinopatias está muito relacionado à fraqueza da musculatura, né? Que aí tem uma sobrecarga ali e acaba gerando a irritação e a sobrecarga no tendão. Mas pensando de forma geral, o que eu mais enxergo de fator de risco, cara, é o erro no treinamento da galera, sabe? Então, o que gera lesão no corredor é um desequilíbrio entre capacidade e demanda. E que, falando de uma forma bem simples, eu gosto de explicar isso em sala de aula.
O que seria essa capacidade e demanda? Capacidade seria, se você pegar um copo de 300 ml, ele suporta 300 ml. A quantidade de água que você coloca nele é a demanda, então ele vai suportar 300 ml. Então, quando você coloca uma demanda que excede a capacidade, é onde acontece a lesão. Então, o que acontece, né? Traduzindo para a corrida. Se o corredor está acostumado a fazer um determinado tipo de treino durante a semana, ele corre 3 vezes na semana, 5 quilômetros. E aí, na outra semana, ele simplesmente decide dobrar. Então, ele corre 5 vezes por semana, vezes 5 quilômetros por corrida, vezes 3 dá 15. Aí, na outra, ele começa a correr 30. Então, o que ele fez? Ele simplesmente colocou uma demanda maior do que o corpo dele não estava acostumado. Então, esse desequilíbrio que está relacionado mais a um erro na questão do treinamento em si, seja porque o atleta ele está fazendo por conta, ou porque também ele não respeita, às vezes, né? Eu falo porque eu gosto de corrida, então às vezes a gente sabe o quanto a gente é teimoso, Sim. né? A gente lida com paciente, corredor, então é difícil de falar, olha, faz isso, evita fazer isso, né? Então eu acho que o grande fator de risco, se eu tivesse que falar, seria esse desequilíbrio na capacidade e na demanda. Ou seja, se você não respeitar o treinador, não fizer certinho a periodização do treino ali, tiver muito sozinho, a chance de você lesionar é grande. E existe um outro segundo fator, que é ter tido uma lesão prévia. Então, igual você falou, né? Eu já sofri uma lesão que foi a canelite, por exemplo. Não chegou a ser tão grave. Mas por você já ter tido uma lesão, você tem uma probabilidade maior de desenvolver ela no futuro. Então, a lesão prévia é uma coisa que não tem como mexer, né? Se você já teve. Sim. Mas a questão do treinamento, o erro na prescrição ali, na periodização do treino do corredor, eu acho que é o grande fator aí para desenvolver algum tipo de lesão. Legal. Essa parte que você tocou, né, da questão da capacidade e demanda, trabalhando com os meus alunos que eu oriento hoje, eu percebo bastante essa situação de exceder eles mesmos, tentarem exceder a capacidade que eles têm hoje. E essa dificuldade em se conter quanto à estratégia que foi desenhada. Então, muitas vezes, eles, em um treino que é um treino mais com um ritmo mais baixo, eles querem forçar, né, no ritmo. Eles querem aumentar o volume de treino, a quilometragem antes do necessário e às vezes mais do que é necessário. Então, realmente é essa questão de conscientização, né? O atleta, o aluno, ele ter essa consciência de que isso, mesmo que ele queira desenvolver, ele tem esse ímpeto, né, de querer melhorar a performance dele, que ele tem que ter certos cuidados para não atrasar o desenvolvimento dele e isso, por causa da lesão, né? Exato, porque eu acho assim, o que é um exemplo simples, cara, que a gente vê muito. Dia de descanso. Se lá na planilha tem um dia off lá, que não é para treinar, é para ficar tranquilo, aí o cara vai e, eu vou fazer 5 km aqui porque não vai dar nada. Ou ele também, uma coisa que é comum pra caramba, né? Talvez a gente vai desenvolver melhor isso, mas a galera faz o dia off, o dia do fortalecimento, né? Sim. Então a galera pega o dia que tem o fortalecimento, ela evita fazer, ela dá uma desculpa, ela pula o fortalecimento e aí ela fala, no dia do fortalecimento eu já descansei, agora quero o dia off dela, que sei lá, seja o domingo, ela vai lá e vou fazer uma voltinha. Eu acho que a dificuldade é isso, né? Que talvez você deve enfrentar isso também com seus alunos, é conseguir fazer a pessoa comprar a ideia. Falar, olha, vamos por aqui, confia em mim. Porque a gente consegue ver, né? Quando a pessoa ela compra a ideia, ela tem a disciplina ali. Eu tenho paciente que o cara ele tinha o treino de 40 minutos e tinha que fazer um determinado volume. E aí, às vezes, ele bateu o volume certinho, o tempo, só que ficou longe da casa dele. Sei lá, ficou faltando 1 quilômetro para chegar na casa dele. Ele não corre esse 1 quilômetro. Ele vai caminhando, porque ele fala, cara, eu paro o relógio, eu termino, acabou meu treino, agora eu vou caminhando. E não é todo mundo que tem isso, né? Fala, cara, falta 600 metros. Eu vou correndo aqui em casa, aí eu acelero um pouquinho para forçar. E aí são esses deslizes que eu acho que acabam se tornando um fator de risco para desenvolver uma lesão. Muito legal, bacana demais para quem tá acompanhando a gente e saber, né, o que realmente contribui e tá relacionado.
Então você trouxe a questão da lesão prévia. A lesão prévia a gente não Sim. pode, como você mesmo disse, não é algo que a gente consegue mudar. Então aquilo que já aconteceu. Mas a estratégia do treinamento, a estrutura do treino é algo totalmente modificável, né, e flexível. Hugo, existe algum sinal de alerta que você considera que não pode ser ignorado? Um sinal de alerta que seja antes do surgimento da lesão? Alguma coisa que já traz como um indício que o sistema músculo-tendíneo ou articular ele não está funcionando legal e que o atleta iniciante ou avançado ele precisa dar atenção? Entendi. Porque quando a gente fala de lesão, muitas das vezes o corredor ele imagina que seja simplesmente sentir a dor. Mas na verdade a lesão ela está instalada quando a pessoa tem a perda da performance. Então assim, se a pessoa está periodizando, né, ela está começando uma planilha, ou ela simplesmente corre 3 vezes na semana, e aí ela não está conseguindo exercer a mesma coisa, ou seja, ela teve perda do desempenho dela, aí é caracterizado como uma lesão, no qual ela vai procurar uma ajuda e entender o que aconteceu. Mas o sinal clássico, que é o que você falou, cara, é o desconforto. É uma dor que o corredor, ele vai sentir durante a corrida e ele nunca sentiu esse tipo de dor. E aí, às vezes, ele dorme, acorda no outro dia e aí a dor ainda está incomodando no dia a dia dele, não está só na corrida. Aí esse é um sinal de alerta. Porque talvez ele tá conseguindo fazer o treino. Mesmo tendo a dor ou a dor aparecendo só depois, ele ainda não perdeu performance. Então, talvez ainda não foi instaurado uma lesão. Então, esse primeiro sinal de alerta seria realmente a dor ou desconforto. Que ele possa sentir durante o treino, depois do treino, ou também depois de uma prova, por exemplo. E aí ele perceber que está começando a persistir. Porque aí depois ele vai enfrentar essa dor, a gente sabe, como você mesmo comentou. A gente vai tentando resolver por conta, toma um remédio, faz um gelo ali mais ou menos e... Não, eu não vou parar. Então, o primeiro sintoma é o desconforto, cara. É algum tipo de dor que ele esteja sentindo, que ele não está acostumado. E aí, a partir do momento que ele começa a ter perda da performance, não está conseguindo treinar, caiu o tempo dele, aí provavelmente ele está começando a ter uma lesão instaurada. Mas o primeiro sinal, com certeza, seria a dor. Então, sentiu uma dor, um desconforto que não sentia antes, no outro dia essa dor está incomodando no dia a dia... Vale a pena se atentar, porque daqui a pouco, se não cuidar, pode virar uma lesão. Muito legal. E assim, acho que fica uma dica importantíssima para quem até está iniciando, que é essa questão de não negligenciar a dor. Porque a gente, como atleta amador ou atleta profissional, o atleta profissional ele vive disso, então o dinheiro dele cai na conta pela performance. Sim, então é algo que ele vai valorizar demais. Mas o atleta amador, muitas das vezes, eu falo por até experiência minha, vai arrastando, então negligencia essa dor, vai arrastando o processo doloroso, tenta até onde consegue e às vezes acaba procurando o tratamento adequado, busca, né, algum laboratório de imagem ou algum fisioterapeuta para fazer o diagnóstico já tarde. Exatamente. Né? E aí o próximo tópico que eu quero abordar com você é isso, né? Então muita gente ele procura, ela vai buscar o fisioterapeuta só quando ele não consegue mais. Ele já passou do ponto de dor, ele já perdeu performance e aí ele começa a não conseguir nem treinar e aí ele vai buscar a fisioterapia. Então o momento ideal, como você tinha dito, e... talvez acredito que siga nessa linha, é buscar antes de chegar a esse ponto, correto? Exatamente. Eu acho que assim, a colocação que você fez é perfeita, né? Se eu pegar o exemplo do copo que eu falei, que é a capacidade e a demanda é a água, a pessoa só procura o médico, o fisioterapeuta, né? Alguma ajuda quando o copo transborda. Então, enquanto tá pingando lá e ele tá sentindo alguma coisa, o que todo mundo pensa? Que é o clássico. Vai passar. Eu forcei um pouquinho hoje, meu pé tá doendo, meu joelho incomodou um pouquinho, vai passar. E tem casos que passa realmente, né? Porque a gente sabe que você como treinador também e gosta da corrida, você sabe que para você ir superando os limites ali, você vai saber relacionar ali com a dor, né? Com o estresse que você vai gerar. Só que tem um limite, né? E talvez essa linha ela é muito estreita.
entre você dar um passo para evoluir, né, para exigir do seu corpo, ou você se lesionar. Então, o que acontece com a grande maioria das pessoas é isso. Eu sinto um desconforto, cara, vai passar, não foi nada, eu forcei um pouquinho, eu vou desacelerar, e ele vai tentando contornar. Mas quando a pessoa ela nos procura, no qual já tem uma lesão instalada ali, a grande dificuldade, cara, é porque às vezes ele senta pra gente lá no consultório e fala, ó, aconteceu isso, aquilo, faz 2, 3 meses e eu quero que você resolva. E aí ele joga na gente, então fala assim, olha, eu preciso que você me coloque pra correr. Muitas das vezes, igual a gente vai ter uma prova aqui em Uberlândia em maio, não é? Isso. Da Nilson Lima. A galera, às vezes, ela vem buscando faltando um mês. E aí você fala assim, poxa, né? Justo agora que você veio buscar. E aí ele fala, cara, eu tenho um objetivo e tudo mais. Então, muitas das vezes a gente tem que sentar com o corredor. Eu, particularmente, faço muito isso. Eu sento, a gente vai lá, faz todo o exame físico. Se ele tiver exame de imagem, a gente complementa também. Chega num possível diagnóstico, numa hipótese de diagnóstico que ele possa ter. E aí eu sou muito sincero com ele. Eu falo, olha, você está apresentando isso. O plano de tratamento que a gente tem para você seria esse. E aí eu compartilho a decisão com ele. E aí eu falo, e aí, né? Você tem prazo? Não tem? Como é que é a sua rotina? Como é que a gente vai adequar? Você consegue vir a semana toda, se for o caso de ter uma prova? Então, cara, eu tenho um mês. E a lesão, eu sei que o tempo em média dela para recuperação completa seria 2 meses. Eu falo, cara, então vamos tentar você vindo um mês todos os dias? Aí a gente tenta fazer o que pode para deixar o cara ou a mulher preparada para fazer a prova. Então vai depender muito disso, de ouvir o corredor e compartilhar a decisão. Eu particularmente tenho essa linha de pensamento, assim, de sentar e falar, olha, é isso aqui. Por onde a gente vai? E aí a gente compartilha para ver o que fica melhor. E aí a gente é muito sincero, a gente fala, cara, eu não posso te ser o curandeiro aqui, o milagroso, não adianta, né, fazer milagre. Mas o ideal seria, e aí que tá, né? Eu acho que o ideal, cara, seria o corredor ele estar fazendo um acompanhamento. Então, da mesma forma que ele faz o treinamento com um treinador, se ele tiver o acompanhamento de um fisioterapeuta de confiança, semanal, quinzenal, no primeiro sintoma que ele vier a sentir, que ele está na rotina, ele vai relatar. Porque ele vai procurar a clínica, o fisioterapeuta, e ele fala, cara, essa semana eu corri e senti um pouco o joelho, ou eu senti aqui. Aí a gente já começa a avaliar ele rapidinho e já orienta. Fala, cara, talvez você está começando a ter uma canelite. Tenta fazer isso, conversa com o treinador, procura já adaptar para não vir a lesão. Então eu acho que talvez o ideal seria ter o fisioterapeuta de confiança, que ele faça um acompanhamento, um trabalho preventivo, porque aí no primeiro sinal e sintoma que tiver, ele não vai deixar levar a ter uma lesão. Hugo, muito legal. E já era o nosso próximo tópico de pauta. Ah, que bom. Né? Que é fisioterapia preventiva. Então você já tocou nesse assunto. Que muita gente, como você disse, ele busca a fisioterapia a hora que já está totalmente inviabilizado o treinamento. Sim. E aí, traz pra gente um pouquinho o que é o conceito da fisioterapia preventiva e como que ela pode ajudar o corredor, o atleta, iniciante ao avançado, a lidar com essas situações de dor, desconforto, lesão. Vai ser muito importante porque quando fala de fisioterapia, a primeira coisa que vem na cabeça é reabilitação, certo? Sim. Eu tenho uma lesão, eu procuro fisioterapeuta. Mas hoje, cara, a fisioterapia ela tem crescido tanto, principalmente dentro do espectro ali da fisioterapia esportiva, e que a gente tem o trabalho preventivo. E hoje o trabalho preventivo dentro da fisioterapia, a gente fala que a gente visa minimizar os riscos de desenvolver uma lesão. Então, eu também sou da linha de pensamento de que a gente não previne a lesão 100%, porque a gente sabe que a lesão ela é multifatorial. Então, como a gente citou, existem vários fatores que vão influenciar no aparecimento da lesão. E aí, pensando nisso, a gente consegue prevenir esse corredor, primeiramente, se a gente faz uma avaliação nele. Então, o primeiro passo para entender a fisioterapia preventiva é fazer uma avaliação no corredor.
Então é entender se ele tem alguma assimetria de força, ou seja, uma diferença de força de um lado para o outro, alguma articulação que tenha uma rigidez, uma mobilidade reduzida em relação ao outro lado, ou até mesmo uma hipermobilidade, porque pode ser um desencadeador de lesão. Uhum. Entender a capacidade sensório-motora, que está mais relacionado ao padrão de corrida, como é que ele aterriza no solo, como é que é a capacidade de amortecimento do corpo desse corredor. E aí, a partir disso, a gente consegue direcionar o trabalho preventivo em 2 segmentos. Então, a gente vai ter o segmento que seria baseado em exercícios terapêuticos, visando diminuir essas assimetrias que a gente encontrou em avaliação. Então, a gente fala que o primeiro braço da fisioterapia preventiva seria através de exercício, que seria seria complementar ao trabalho de força que o atleta já faz, ou talvez ele não faça, que a grande maioria talvez só corre. Então, ter essa base aqui de exercício é muito importante, justamente para aumentar a capacidade funcional do corpo dele. Então, esse seria o primeiro braço da fisioterapia preventiva. E o segundo braço, esse aqui tem crescido bastante também, e a procura tem sido alta, é o trabalho de recovery. O recovery, a palavra em si significa recuperação. E nada mais é do que uma modalidade dentro da fisioterapia que a gente tem o objetivo de favorecer o processo de recuperação do corpo. E aí, como é que a gente faz isso? A gente utiliza algumas técnicas e recursos que a gente tem dentro da fisioterapia. Então, a gente utiliza a liberação miofacial, aquela botinha de compressão pneumática que a galera costuma tirar foto quando vai na fisio, que é legal pra caramba. Ela tem um efeito de favorecer o retorno venoso, né, eliminar ali os metabólitos, os fluidos, e também faz uma massagem, né, e ela relaxa bem a musculatura. Então, liberação, bota, a pistolinha massageadora, que hoje é bem conhecida, muita gente hoje tem comprado, né, na internet, ela é acessível. Nós temos o dry needling, que é o agulhamento a seco, onde a gente utiliza a agulha da acupuntura, porém ela tem outro princípio, a gente simplesmente agulha em cima de ponto de tensão muscular para poder relaxar aquela musculatura. E existe também a crioimersão, que é a imersão da galera em banheira de água gelada, é bem conhecido também. Sim. E hoje está até tendo algumas controvérsias, porque tem alguns estudos mostrando que talvez não é a temperatura que influencia, e que na verdade simplesmente é a pressão hidrostática que a água exerce que ajuda na recuperação. Que não é propriamente a água gelada que causa isso, sabe? Entendi. Então, assim, de uma forma resumida, a gente faz tudo isso na sessão, pode ser direcionada para o membro inferior ou para membro superior. É óbvio que a galera da corrida vai ser membro inferior mesmo, da cintura para baixo. E aí a gente faz tudo isso. Aonde tem pontos onde o corredor fala assim, cara, você pode dar uma atenção maior na panturrilha? Aí talvez a gente gaste um pouquinho mais de tempo lá, coloca um aparelhinho de eletroterapia também para ficar batendo, para relaxar mais o músculo. Mas no geral seria isso. Mas eu acho que mais importante de entender o que é o recovery é quando o corredor utiliza. E em média, o que os nossos pacientes fazem? Eles fazem recovery semanal, então eles vão uma vez por semana, ou a cada 15 dias. Então esse é o tempo ideal ali, e que ele inclui isso dentro da planilha de treinamento. Então na hora que ele senta com o treinador e fala, ó, sua semana vai ser assim, fim de semana, tudo, o corredor vai falar, cara, nesse dia aqui eu faço recovery, e que geralmente é junto do dia off. Então, o dia de descanso do atleta, que já serve para poder tirar o pé um pouco, ele faz o recovery. Porque aí ele descansa e aí ele faz ainda o processo ali para favorecer a recuperação do corpo dele. Então, a galera também, quando vai para ter prova de corrida, né? Então, agora vai ter a Nilson Lima aí. Na semana do pré-prova, a galera vai fazer recovery para poder chegar mais inteiro, mais descansado para a prova, sabe? Então, são esses 2 segmentos. Então, pensando assim, como que a fisioterapia atua dentro do trabalho preventivo para corrida. Ela pode ser direcionada para corrida, que pode ser feito com o fisioterapeuta ou com o treinador mesmo, se ele tiver um estúdio ou academia, isso aí independente, né? E o recovery. Aí o recovery já é bem com a fisioterapia mesmo, que a gente utiliza todos esses recursos. Bacana. É muito legal ver o quanto você tem áreas que podem ajudar, né? Os corredores. Quanto esse trabalho multidisciplinar, multiprofissional. Exatamente.
consegue ajudar tanto a melhorar a performance como a trazer mais segurança para o treinamento e para o processo de treinamento e desenvolvimento das pessoas que têm interesse nessa modalidade ou também de outras. Porque assim, ó, isso é legal de entender, porque às vezes o que todo corredor quer? Ele fala assim, cara, eu só quero correr. Me deixa correr, me deixa participar das provas e tal. E eu sou super adepto a isso mesmo, né? Por estilo de vida mesmo da pessoa. Só que aí, quando ela entende que essas pontas soltas aqui, que são outros profissionais além do treinador, ela consegue ver que ela pode passar o ano todo treinando da melhor maneira possível, não ficando cansada, fadigada, porque a grande maioria das pessoas que correm não são profissionais, então ela tem a vida pessoal dela, tem o trabalho. Aí não adianta nada, a pessoa corre, faz uma prova, mas a semana inteira ela fica se arrastando no trabalho. Então quando a gente fala desse trabalho preventivo, que muitas das vezes a pessoa fala, cara, mas será que vale a pena e tal? Pensa assim, você pode estar correndo o ano todo, participando das suas provas, tendo tempo para poder correr no sábado e passar o sábado tranquilo com a sua família e não ficar o dia todo tendo que deitado em casa com a perna para cima, mas isso só é possível quando realmente a pessoa entende que a prevenção de lesão vai deixar ela treinando sem ter desconforto na maioria das vezes e tendo tempo para fazer outras coisas. E não correndo 2, 3 meses, faz uma prova, depois fica 3 parado, porque ficou todo arrebentado. E acho que você tocou num ponto muito importante, né? Que tem um treinador também a nível nacional, que ele usa muito o pessoal de BH, que é da HF, do Heleno Fortes, fala que a maioria dos corredores são profissionais atletas e não atletas profissionais. Exatamente. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que nossa vida, né, de quem é atleta amador, ela gira em torno de outras questões, né? De trabalho, da vida com a família. E não adianta o treino começar a impactar negativamente nesses fatores. É, porque a galera acorda cedo, cara. Acorda 4h30, 5 horas. Já começa o dia cedo. Já correu 10 quilômetros. Depois a rotina toda de trabalho. Então, é aquilo, né? Se ela não conseguir colocar a corrida ali para ser algo prazeroso e começar a ser algo que tá prejudicando ela, vai impactar em todas as áreas da vida, né? Sim. Hugo, eu queria entrar num tema que eu acho que é um tema que normalmente gera bastante dúvida no mundo da corrida, seja em iniciante, principalmente iniciante, mas também em atletas mais experientes. Ainda existe essa dúvida que é sobre um ponto que você falou até na fisioterapia preventiva, que é a avaliação. Né? Então, para o corredor iniciante, existe muito uma dúvida sobre pisada. Então, a dúvida grande sobre a pisada é: a pisada, ela influencia no risco de lesão? Então, existe uma relação entre o risco de lesão e o tipo de pisada desse corredor? E, se sim, se existe, né? O que a gente pode fazer para minimizar esse risco? Cara, esse é um tema polêmico, né? Quando a gente fala de pisada em corredor, a gente, né, vamos dizer, a gente tem toda a indústria do tênis envolvida, né? Que fala sobre padrão de pisada e tudo mais. Mas vamos lá, o que a gente tem hoje? Existem alguns padrões de pisada que eles podem levar a desenvolver algum tipo de lesão. Mas não é a pisada sozinha. Então, assim, não é que se você pisa dessa forma, é certeza que você vai ter aquela lesão no futuro. Porque, como a gente comentou, a lesão ela é multifatorial. Existem vários fatores. Então, assim, eu acho que são 2 pontos muito importantes, né? Vale a pena se atentar com o padrão de pisada? Eu, particularmente, como a gente trabalha muito com isso, quando a gente vê um padrão de pisada muito exacerbado, talvez é um ponto de atenção. Então, a gente fala assim, você faz um trabalho específico, voltado, né, para esse grupo muscular, porque ninguém vai pra academia ficar... A gente vai a panturrilha na academia, né? Você não faz trabalho específico para fibulares, tibial posterior, né? Muitas das vezes a pessoa nem sabe que músculo é esse. Verdade. Então, assim, se for um padrão de pisada muito exacerbado, talvez valha um ponto de atenção. Mas quando a gente identifica em clínica, né, que a dor que ele está sentindo, ela tem influência da lesão, é uma coisa que talvez a gente precisa controlar ali. Então, assim, a gente tenta corrigir.
Aí seja com tratamento fisioterapêutico, pode ser com uso de palmilha, que é uma coisa que a gente trabalha bastante lá na clínica. Mas acho que um outro ponto também, Matheus, a entender é que quando a gente fala de pisada, a gente entende que também eu preciso entender assim, ó. Eu vou ter o padrão de pisada que está relacionado ao ataque ao solo. Então, assim, né, o que seria isso? Qual que é o contato inicial que o corredor faz no chão? Então, na hora que ele vai correr, o primeiro contato ele bate com o calcanhar, que a gente chama de retropé, né? Mais bonitinho falar. Então, é um corredor de retropé que bate o calcanhar primeiro no chão, ou ele é um corredor de antepé, né? Que aí ele corre batendo primeiro a ponta do pé no chão. Não vai ter um certo e um errado. Então, quem corre batendo o retropé ou o antepé, beleza. O que é importante entender? Se você é um corredor que faz primeiro contato com o calcanhar, você vai acabar sobrecarregando determinadas estruturas do corpo. Então, você tem que dar uma atenção maior. E, geralmente, esse tipo de corredor, ele vai sobrecarregar mais a parte anterior do corpo dele. Então, ele tem que dar uma atenção para a musculatura de quadril, parte anterior, de quadríceps, joelho, a própria canelite ali, vamos dizer, né? Que a tíbia está localizada à frente. Agora, se ele é um corredor que ele corre de antepé, ele bate a ponta do pé primeiro contra o solo, ele vai acabar exigindo mais da musculatura da parte posterior do corpo. Aí ele tem que ficar atento com glúteo, posterior de coxa, com panturrilha. Então tem esse primeiro ponto, né? O tipo de contato que o corredor faz, que aí eu acredito que isso é o que a galera também entende como pisada. E o outro, que é muito clássico também, é entender se a pessoa, quando ela pisa, ela vai jogar todo o pé dela para dentro, que aí a gente fala que é uma pisada pronada, ou ela pisa e joga, né? Ou ela faz um contato mais lateral com o pé, que a gente chama de pisada supinada. E da mesma forma, hoje não se tem um padrão de pisada perfeito. Porém, se o corredor ele prona esse pé, a gente entende que ele vai sobrecarregar determinadas estruturas. Então vale uma atenção especial. E o contrário é a mesma coisa. Se ele pisa supinando o pé dele, a gente fica atento a que ele pode desenvolver um determinado tipo de lesão. Aí a gente já entra com o trabalho preventivo, fazendo exercício específico para aquela musculatura, porque a gente sabe que aquele padrão pode levar, então vamos prevenir, vamos fazer exercício específico para aquilo. Então, quando a gente fala hoje de pisada, a gente tem que tomar muito cuidado por conta disso, né? Então, talvez orientar determinado tipo de tênis e tudo mais, a gente tem que ter cautela. Se o corredor ele não está tendo nenhum tipo de dor ou ele está tendo perda de performance, eu particularmente eu não mexo no padrão de pisada. Então, assim, há um tempo atrás, era uma coisa que talvez a biomecânica influenciava 100%. Hoje, por a gente entender que a lesão é multifatorial, a gente sabe que a pisada ela é uma peça do quebra-cabeça. Então, a última coisa, talvez, que eu vou mexer no corredor é no padrão de pisada. Eu falo para ele assim, ó, então vamos lá, você tá treinando? Como é que tá a planilha? Tá fazendo fortalecimento? Tá tendo dia de descanso? Tá fazendo a evolução gradual, conversando com o seu treinador? Aí se ele estiver fazendo tudo isso e ele tá apresentando um determinado tipo de lesão, e aí eu vejo que essa pisada ela tá muito exacerbada, aí talvez a gente vai lá e procura corrigir. Mas é uma coisa que hoje a gente tem isso, tá? Não existe essa pisada perfeita como talvez tentam se vender. Existem estratégias para se otimizar, mas aí a gente tá pensando em performance. Em parte de retreinamento, que aí eu não tenho nem tanto autoridade assim para falar, você como treinador deve saber melhor o processo de retreinamento e tudo mais. Mas pensando no corredor comum, tá aí no dia a dia e tudo mais, alguém fala, nossa, você pisa assim, pisa tal. Cara, não é que você vai ter a lesão. Tem outras coisas que podem influenciar. Aí vale a pena, por isso que eu falo, vale a pena saber se tá tudo bem, entendeu? Sim. Que aí a gente faz isso na consulta, a gente senta, conversa, entende, fala, olha, você apresenta isso aqui, mas eu acredito que não seja o momento. Ou você vai entrar com fisioterapia voltada para isso, fazer exercício lá com o seu treinador. Então, é um assunto polêmico, mas não se tem hoje essa questão da pisada ideal. Tá? Mas muito importante esses aspectos que você abordou, né, de tomar atenção, para o corredor ter atenção sobre isso. Porque não quer dizer, não quer dizer por não existir uma pisada ideal ou correta, que ela não influencia
dos músculos que tem que ser fortalecidos. Né? Perfeito. E isso ela vai diferenciar, né, até os músculos que são mais exigidos ou menos exigidos. Exatamente. E aí, Hugo, a gente já tá indo aqui pro finalmente do nosso podcast hoje. E eu queria que você falasse um pouco pra gente contasse um caso que foi marcante pra você, de algum atleta, se possível, de algum atleta da corrida, né? Sim, que vocês atenderem, que teve alguma evolução ou que foi impactante pra vocês lá na clínica. Cara, eu tive um caso que ele me marcou bastante e ele foi logo no início da minha carreira ali. Ele era um corredor, um paciente meu, ele já tem mais de 50 anos. A história dele é até legal, que ele começou a correr para emagrecer e se apaixonou pela corrida e hoje ele, enfim, né, faz maratona e tudo mais. Mas na época, cara, eu lembro bem que foi assim, ele já fazia maratona e aí ele tinha feito a maratona de Buenos Aires. E aí depois de 2 finais de semana, ele ia fazer uma prova em São Paulo, que eu acho que eu nem vi se aconteceu outras provas como essa, mas era um desafio da Oakley em Interlagos. Ele iria correr dentro de Interlagos, era quase como se fosse um duatlon, assim. Ele ia correr na Interlagos, depois ele iria pedalar e depois ele iria correr de novo. E aí o que aconteceu, cara? Ele me procurou na clínica porque ele tava com uma dor na lombar muito forte. E ele é professor universitário e ele não estava conseguindo dar aula. E ele ia correr esse desafio na outra semana. E esse desafio era uma coisa muito importante para ele, porque ele ia correr em Interlagos, ele era fã do Senna e tudo mais. E aí acabou, cara, que ele me procurou na segunda e falou assim, Hugo, eu tenho que fazer o meu desafio lá em Interlagos domingo e, cara, eu preciso que você me salva. E era uma dor na coluna, que não tem, que a gente até comentou, né, que os estudos não trazem, que é tão prevalente assim. Cara, eu identifiquei lá, fiz um exame nele, né? Chegamos em uma hipótese de diagnóstico e orientei ele a estar fazendo bastante exercício em casa. E era um exercício, cara, que era simplesmente ele deitar no chão, no caso na maca lá, ele empurrava o corpo, ele estendia o corpo para trás. Era um exercício específico que se ele fizesse todos os dias, ele tinha uma grande chance de poder chegar no final de semana e correr. E o porquê que me impactou, cara? Porque ele tava tão focado nessa prova que você acredita que ele colocou despertador à noite para ele acordar e tá fazendo o exercício que eu falei de pelo menos de 2 em 2 horas. Ele contava também que em sala de aula, no intervalo que ele tinha entre as salas, ele tirava o jaleco, tudo, procurava deitar no chão, algum local, e fazia o movimento. Então, assim, uma coisa que me impactou dessa história foi a disciplina que ele teve, sabe? De ele estar tão focado em querer fazer a prova, que era um sonho dele, e que em um curto espaço de tempo, que era 1 semana, e eu particularmente não imaginava que ele pudesse evoluir tão rápido, a gente conseguiu fazer com que ele fizesse a prova. E aí ele tem foto e tudo mais, ele me agradeceu pra caramba, ele realizou um sonho, ele, né, tem foto dele correndo em Interlagos. Então o que mais me impactou foi a questão da disciplina dele, cara. Ele colocou despertador à noite para acordar e ficar fazendo o movimento para poder melhorar. Então acho que esse foi um dos casos que mais me marcou, até mesmo porque eu estava no meu começo de carreira, então a gente tem um pouco de insegurança, né, de saber se está fazendo certo, mas na época, graças a Deus, deu tudo certo, assim. Então, um abraço, Flavinho. Você sabe que essa história é para você aí. É legal quando a gente consegue, por meio do que a gente estudou e se capacitou, ajudar, né? E melhorar a vida das pessoas. Igual o caso que você... Mas foi legal isso aí. Hugo, gostaria aqui que você passasse pro pessoal, né, que tá assistindo a gente, como que as pessoas conseguem te buscar por você nas redes sociais. Então, qual que é o seu @, no Instagram, se você tem outras redes sociais. E falasse um pouco pra gente do Evidence Food Center, né? Que hoje, acredito que é lá você que é o que comanda essa área. Sim. Você também é sócio do Instituto Evidence, Sim. Né? Então, falasse um pouquinho pra gente. Claro. Então, eu tenho o meu Instagram, é @HugoEsa, então Hugo ESA. Eu também tenho o Food Center, né? Que é Evidence Food Center. E também tem o @ da clínica, que é Evidência Instituto Clínico. Eu até trouxe aqui para você, Matheus, na verdade,
para você ficar aí, tá? E depois mostrar para os seus alunos também. É um folder Obrigado. do Evidence Foot Center. E como eu falei, é um centro especializado em tornozelo e pé, onde a gente faz toda a análise e o diagnóstico da pisada, que para os corredores seria fundamental. A gente faz toda uma avaliação completa de força, de mobilidade e correlaciona isso com a pisada. Nós temos o nosso carro-chefe, que é a prescrição de palmilhas, e é dentro daquilo, né? Então a gente identifica o que o atleta tem. Se ele tiver a necessidade de palmilha, a gente vai prescrever a palmilha. Somos nós mesmos que confeccionamos lá na clínica. A gente hoje tem uma equipe. Eu trabalho junto com um fisioterapeuta que é o Guilherme, que é o meu braço direito hoje, que trabalha na parte de confecção, e temos um estagiário também que chama Miguel. Então hoje a gente é uma equipe lá dentro do Foot Center, composta por mim e pelo Guilherme e Miguel, e o carro-chefe é a confecção de palmilhas. Então a gente faz primeiramente a análise, toda a avaliação funcional, entende a demanda do corredor, ou a pessoa também que sente algum tipo de dor no pé ou na perna. E aí a gente entende, fala, ó, o seu caso realmente é palmilha, ou o seu caso é para fisioterapia, ou na maioria das vezes também vai precisar dos dois, né? A palmilha vai ajudar nisso e a fisioterapia em cima disso. Então, para quem quiser conhecer o nosso trabalho, fica à vontade, nós estamos lá na Avenida Araguari, 1900, dentro da Praça Balux, no primeiro andar. Então, tanto o Evidência Instituto Clínico, que é hoje o nosso corpo clínico de fisioterapeutas, nós temos médicos, nutricionistas que estão conosco, e o nosso carro-chefe é a fisioterapia mesmo. E nós temos o Evidence Foot Center, que é mais voltado para essa parte aí de tornozelo e pé, que é um centro especializado hoje que a gente tem. Ótimo. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês, né? A gente teve aqui hoje o Hugo Eduardo, fisioterapeuta, especialista em traumato-ortopedia. Acho que foi um papo super legal, que agregou muito nesse tema lesões, né? Quais são as principais lesões de corredores, que momento a gente tem que buscar um profissional, trouxe pra gente tentar buscar isso quanto antes possível, né? E para aqueles que querem assistir o vídeo, né, por completo, é só acessar lá no YouTube o @Ritmo Certo Podcast e também nas minhas redes sociais, treinador Matheus Lima, vocês vão conseguir encontrar também cortes dos vídeos, tá? Hugo, muito obrigado pela sua presença, tá? Matheus, eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer. Prazer é meu.